Seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Agora nós estamos iniciando essa playlist que se chama O que é? É a disposição de responder algumas perguntas, também simplificar alguns termos teológicos para que a gente não fique tão distante entre a teologia acadêmica e a teologia prática também. E hoje o tema que nós vamos abordar é o que é graça. Antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu quero te pedir uma coisa. Virá uma série de assuntos muito interessantes. Eu vou tratar aqui alguns temas muito relevantes quando compreendidos e aprofundados para a fé. Então inscreve-se no canal e toca no sininho, tá bom? E aí você vai acompanhar. Eu ainda não defini, mas talvez eu faça na frequência aí de 2 ou 3 vezes por semana. O termo em si, graça, significa favor. E no caso do nosso Deus, significa um favor imerecido, ou seja, Deus dispensou sobre nós um favor que nós não merecíamos. Aliás, Deus faz isso o tempo todo sobre nós. Por isso que há uma compreensão também, e eu vou ficar entre as duas colocações, a graça salvífica e a graça comum. A graça comum fala sobre essa dispensação de favor constante sobre a vida de todos nós e de todos os seres sobre essa terra. Nós existimos pelo favor de Deus. É Ele quem nos criou, é Ele quem nos concede vida e, portanto, o sol que nasce sobre a vida do justo, nasce também sobre a vida do injusto. E a isso se chama graça comum. Deus manifesta o seu favor à sua criatura. Deus manifesta o seu favor a todos os seres criados. E há também a graça para a salvação, a graça salvífica. Esta é um pouquinho diferenciada. Nós recebemos essa graça sem merecimento. Não havia nada e não há nada que nós podemos fazer que nos faça merecedores de nenhum favor da parte de Deus. Mas ainda assim, Ele fez. Então, graça não se pode pagar. O que Ele fez por nós não se pode pagar até mesmo porque o que Ele fez, ninguém pode fazer igual. Então, nós nunca poderíamos retribuir à altura. O que Ele fez, fez na condição de Deus sobre as nossas vidas. Uma outra coisa sobre a graça é que, como nós não podemos pagar a altura, alguns distorcem uma compreensão. Como se, para que seus efeitos estivessem sobre nós, nós não precisássemos fazer nada. Isso é uma inverdade no que diz respeito à graça para a salvação. Para que a graça resulte em ação sobre as nossas vidas de forma particular, exige de nós o cumprimento de nossa parte de alguns critérios. E entenda bem, critério não é preço. São apenas critérios para que nos encaixemos dentro do objetivo da graça, que é nos conduzir à salvação em Cristo Jesus. Mas ainda assim fica uma pergunta no ar. Que favor é esse? Que favor imerecido é esse que nós recebemos capaz de nos conduzir à salvação? É verdade. Muitos são entre nós chamados cristãos que falam sobre graça como favor, mas não conseguem definir que favor. O favor é o seguinte: Deus, fazendo-se um de nós na pessoa do Filho, dispõe-se a morrer em nosso lugar na cruz. Deus, o Pai, aceitou a condição de que os nossos pecados estivessem sobre ele. E quando isso aconteceu, houve ali não só a manifestação do amor que providenciou em Jesus um sacrifício definitivo, capaz de pagar todos os nossos pecados, mas também Deus manifestou na cruz, no martírio que Jesus sofreu, nas chagas que foram feitas sobre ele, nos castigos que ele recebeu por conta do nosso pecado, Deus manifestou o peso da sua ira contra os nossos pecados. Agradou ao Pai moer Jesus, diz o profeta Isaías. Por quê? Porque Jesus mereceu? Não, porque ele olhava para nós. Deus olha para nós enquanto pessoas corrompidas pelo pecado, enquanto criaturas degeneradas, porque nós não somos mais as mesmas criaturas que Deus criou. Somos agora filhos de Adão, gerados, como diz Gênesis 5, no seu primeiro versículo e segundo, que nós fomos gerados a partir do pecado à imagem e semelhança de Adão. Dá uma olhadinha lá. Aliás, todos os textos que embasam tudo que nós estamos falando aqui estão ali também na descrição desse vídeo, porque se nós fôssemos citar todos os textos,
não teríamos aqui como argumentar em tempo tão breve. Estuda um pouco sobre isso a partir dos próprios textos bíblicos que serão deixados. Graça, enfim, é a manifestação do amor de Deus em enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos enxergar o tamanho da ira de Deus. Portanto, graça também é a revelação da ira de Deus sobre os pecados de cada um de nós. E aí, através da graça que Deus nos concedeu, através da graça que se estabeleceu sobre Jesus, através do sacrifício do seu corpo, da sua vida, enquanto um de nós, para que pudéssemos, então, olhar, nos enxergar e renunciar a nós mesmos. Esse é o critério para que os efeitos de salvação da graça venham sobre nós. Que nós renunciemos à nossa natureza corrompida pela vida que Jesus nos propõe em todo o seu viver e em todas as ordenanças que ele deixou, através do seu exemplo de vida, através da orientação objetiva ou através dos seus apóstolos que com ele foram instruídos para nos instruir. A salvação, que é um outro assunto que veremos logo à frente, ela vem por meio da graça. A graça nós não teremos como retribuir. A salvação também não. Mas para que alcancemos a salvação, que é o efeito da graça salvífica, devemos estar debaixo de critérios que a palavra nos mostra claramente. Jesus diz que se nós não nascermos de novo, então não teremos lugar com ele pela eternidade. Quando questionados os apóstolos, dizem assim: aquele que não arrepender-se, converter-se, não receberá o dom do Espírito Santo. Entendeu? É arrepender-se. Não é que alguém vai fazer de você arrependido. Na verdade, o Espírito Santo de Deus aponta para o sacrifício de Jesus, aponta para a cruz, que é a revelação máxima da graça de Deus. Mas é você, olhando para a cruz, que precisa tomar uma decisão diante dela. Então você precisa se encaixar diante dos critérios que a palavra nos mostra claramente. Arrependimento, confessar os seus pecados, converter-se, ou seja, começar a viver uma vida diferente. Conversão eu gosto muito de chamar de caminho de volta, ou seja, voltar por onde eu passei, só que agora restituindo aquilo que causei, com uma mente transformada, agora já com o caráter de Cristo estabelecido sobre mim, que é o primeiro sinal de uma vida que se renovou em Cristo Jesus pela misericórdia e graça. É um caráter rendido. Abro mão de mim mesmo, vivo agora por Cristo. Graça é uma forma de ensino. Lá em Tito 2,11 isso fica claro. É uma forma de ensino. Deus queria nos ensinar um caminho que nós nos afastamos profundamente desde a queda de Adão. E Jesus é a escrita mais maravilhosa que nos ensina onde devemos andar. Graça é isso. Sabe aquela reação de alguém que não sabia ler e que de repente vai juntando as letras, vai vendo aquilo que está escrito e quando aquilo tudo começa a se conectar, ele vê de uma hora para outra que aqueles códigos agora para ele conseguem se traduzir em palavras, conseguem transmitir entendimento. Assim é o favor que Deus nos concedeu em Jesus. Nós olhamos para a cruz e conseguimos enxergar o quanto estávamos dominados pelo pecado, o quanto estávamos perdidos para o propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos que sejam a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança que se dá ou se recupera a partir do reconhecimento de Jesus como Salvador de nossas vidas. No momento que reconhecemos isso verdadeiramente, renunciando às nossas vidas, temos a nossa natureza espiritual transformada numa natureza espiritual à semelhança de Jesus, o Filho. E assim ele se faz o primogênito de muitos irmãos que o Pai espera ter pela eternidade à mesa com ele. A graça não tem preço, porque nunca poderíamos retribuir a altura, mas ela não é barata, não é com qualquer atitude
ou sem nos encaixarmos dentro do propósito de Deus, que os efeitos dela estarão sobre nós. E também é importante que você guarde a diferença entre o que é graça e o que é salvação. Muitos, quando questionados sobre o que é graça, saem respondendo sobre salvação. Lógico, o vínculo é muito estreito entre os dois termos, mas graça é o favor de nos revelar quem somos diante de Deus e o que Ele espera de nós, e o tamanho da sua ira sobre nós, e o tamanho do seu amor, que mesmo perdidos decidiu reconciliar o que criou consigo mesmo. E salvação são os efeitos, é aquilo que acaba por acontecer na vida daquele que não só entende, mas dispõe-se a viver diferente. E nisso, o Espírito Santo terá total cooperação. É o Espírito Santo que aponta para a cruz, é o Espírito Santo que nos conduz a enxergar, que nos ajuda a enxergar quem nós somos sem Deus. É o Espírito Santo que, diante da nossa decisão verdadeira, do nosso arrependimento, confissão, vai começar a operar em nós, contribuindo para o processo de santificação. Mas mesmo o processo de santificação não é feito à força. Nós é que decidimos os passos, e se vamos dar os passos, e o Espírito Santo coopera conosco. Afinal de contas, nós não somos uma massa inanimada diante de Deus para que o Espírito Santo vá e faça o que Ele quer a contragosto de nós mesmos. Não. O Pai nos deu livre arbítrio. E nós precisamos ser moldados à medida que nos dispomos a ser moldados. Eu espero ter contribuído. Se contribuir, olha, então você tem aí um compromisso comigo. Se inscreve no canal porque vai vir muita coisa boa, muito esclarecimento, tentando simplificar, mas ao mesmo tempo tentando ampliar o entendimento. Então faça isso, tá bom? Se inscreve no canal, toca no sininho para participar sempre. Você pode trazer o entendimento que complete, ou você pode questionar esse entendimento e talvez eu possa esboçar um pouquinho mais algumas coisas para que, quem sabe, o nosso entendimento se afine à luz da palavra de Deus, tá bom? E compartilha aí nas tuas redes sociais.